O Internacional retorna aos treinos no CT do Parque Gigante, mas é fora do campo que tudo está fervendo. Política, notícias desde a Europa sobre Ener Valencia e também uns bastidores sobre a permanência ou não de Mário Fernandes no Colorado. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar algumas questões importantes do nosso clube. E eu quero te pedir já desde agora, já chegou, faz assim, ó, chega lá e dá um likezinho, ó, o joinha bacana, aquele, como diz o Marcelo Salzano, né? Se tu é novo por aqui, te inscreve no canal e ativa a notificação e fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa pra gente conversar neste conteúdo. Tu pode pegar também e fazer o seguinte, ó, se tu ativar o sininho, dependendo de como tu configurou ali, né? Ou no teu celular ou no teu e-mail, tu sempre vai receber o conteúdo quando ele, ó, for startado aqui no canal, tá? Botou no canal, foi publicado, vai estar no teu celular, vai estar no teu e-mail. Vem junto porque tem sempre muito assunto interessante pra gente falar do nosso Colorado, tá? Eu quero falar contigo sobre o treino e sobre a representação do Inter aqui no CT e depois alguns bastidores bem que estão, olha, tá deixando a coisa fervendo aqui no Beira-Rio, tá? Eu quero falar contigo o seguinte, ó, representação do Inter hoje, nessa tarde de terça-feira, 4 da tarde, fez um treino leve, os jogadores do Colorado fizeram um treino leve, os reservas foram a campo, fizeram uma corrida, algumas atividades mais físicas e de recuperação, né, a partir do jogo do sábado, que quem foi titular, né, quem jogou boa parte do jogo, ficou na academia e não veio a campo. Um detalhe importante, né, o René e o Gabriel treinando em separado, já nas questões, cada um nas suas particularidades, né? O René na questão de recuperação da lesão muscular e o Gabriel na recuperação da sua cirurgia no joelho, né? O René, segundo a assessoria do Inter, já está numa fase bem avançada e a tendência é que esteja assim já à disposição do Mano Menezes para o próximo jogo do Inter, que vai ser de Copa Libertadores. Dia 4 de abril, aniversário do clube lá em Medellín, na Colômbia, né, contra o Independiente, a estreia do Internacional na Copa Libertadores de 2023, 19 horas. Lá no meu Instagram, depois tu dá uma olhada ali se tu quiseres, também me segue lá, eu botei toda a ordem do Internacional na fase de grupos. Lembrando, cada vitória custa, na verdade, não, né? Vale, muito melhor dizendo, $300 mil. E cada jogo em casa, 1 milhão. O Internacional pode, mais ou menos, se ganhar todos os jogos, por exemplo, levar 25 milhões de reais para casa, na questão da conversão. Mas eu quero falar contigo, cara, também sobre uns bastidores políticos, bastidores a respeito do Mário Fernandes e também uma notícia que saiu na Europa a respeito do Ener Valencia. Olha só, primeiro a política, tá? O Internacional, ele tá nessa ronha entre os grupos de oposição e de gestão na questão da Liga Forte e da Libra. O presidente Alessandro Barcelos é um dos principais líderes da Liga Forte e quer que o Internacional dê autorização a ele para, então, negociar direitos de televisão com a Liga Forte. A Liga Forte é uma espécie de empresa, dá para a gente basicamente explicar para vocês, e eles querem vender para um fundo americano 20% dos direitos televisivos de uma futura competição, né, organizada pela Liga Forte. Isso faria com que o Internacional recebesse um aporte de 220 milhões, 110 milhões neste ano, 110 milhões no ano que vem. Isso para dívidas, isso para ajeitar questões de marketing, questões de administração e também, obviamente, reforços, tá? Só que um grupo da oposição, e agora aumentou o número de conselheiros, antes era 130, agora já está 142, fizeram com que a reunião da quinta-feira agora fosse adiada. Ela não vai existir, essa reunião da quinta-feira, onde seria apreciado o relatório da comissão especial formada no Conselho Deliberativo para
dar a autorização do Inter, ou não, obviamente, tá? Para então negociar os direitos televisivos com a Liga Forte. O que vai acontecer agora? O Conselho Deliberativo do Inter, ele quer ouvir a Libra, ele quer ouvir a família Sveiter, quer ouvir o pessoal que está, em termos de modelo de governança e modelos de valores, um pouquinho, vamos dizer, mais inclinado, né, ao Flamengo, ao Corinthians e Companhia Limitada. E eu estou sendo irônico, obviamente, né, na questão do pouquinho, porque o Flamengo e o Corinthians continuam ganhando bem mais ainda com a Libra, né? Em contrapartida, a Liga Forte possui a maioria dos seus clubes de Série B e clubes de menor expressão. Tirando o Inter, o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, são clubes de menor expressão e, obviamente, os conselheiros ficam receosos, né, de dar autorização para o Internacional assinar com este lado da Liga, né, a Liga Forte. É possível que haja uma união entre os dois grupos, tá? Mas ainda é muito incipiente para a gente poder pegar e cravar neste momento, tá? Sobre o Mário Fernandes, a notícia do dia hoje é que o Mário Fernandes gostaria de voltar ao CSKA. O Fábio Aleixo, um jornalista especializado em futebol da Rússia, né, futebol russo, ele falou com um dirigente do CSKA e esse dirigente garantiu que o Mário Fernandes gostaria de retornar à Rússia, saindo do Internacional. Eu conversei com algumas pessoas aqui muito rapidamente e também com algumas pessoas ligadas ao staff do Mário Fernandes que garantiram que ele não só vai cumprir o contrato, como só vai definir o seu futuro no futebol quando encerrar a sua passagem pelo Beira-Rio. Em que sentido? Tinha duas dúvidas, tá? E se vocês lembrarem nos conteúdos lá quando o Mário Fernandes veio para o Inter, eu trouxe aqui. Tinha uma dúvida se era um empréstimo do CSKA ou se ele estava rescindindo com o CSKA ou pegando até mesmo a questão da FIFA, né? Por conta da guerra lá. Tá? Mas o que se dizia aqui no Beira-Rio é que era um empréstimo, ou seja, ele ainda tem ligação com o CSKA. Só que o Fábio Aleixo diz que, segundo o dirigente, inclusive do CSKA, já houve um rompimento de contrato entre as duas partes, entre o Mário Fernandes e o CSKA. Só que aí o Mário Fernandes já está trabalhando, então, para retornar a ter vínculo com o CSKA para poder, em 2024, jogar lá. O que me disseram aqui do staff do jogador? Tá? Que ele é ídolo lá, que ele gosta muito do país, gosta muito do ambiente lá, só que neste momento ele não quer saber de sair de Porto Alegre, de pensar no seu futuro no futebol e qualquer outra coisa, principalmente porque ele está lesionado e está recuperando, inclusive aqui do lado, né? Aqui do ladinho tem o vestiário do Internacional e a academia do Internacional. Tá? Esse, inclusive, diferente do René, ele não tem previsão de retorno agora para os gramados e para ficar à disposição do Mano Menezes. Sobre Ener Valencia, tá? Para a gente pegar e encerrar o conteúdo aqui. Ó, surgiu uma notícia na Europa, na Turquia, de que o Fenerbahçe ele está muito próximo de renovar o contrato com o Ener Valencia, tá? E aí vai contra aquilo que a gente tem de informação aqui, que o Internacional tem o pré-contrato assinado com o Ener Valencia, uma multa considerável, e eu vou bater então com todo mundo falando, né, os 20 milhões de euros. Eu já falei que eu tenho diferente, eu tenho com 4 milhões de euros, 4 milhões de euros seria a multa rescisória, tá? Uma multa no caso de rompimento desse acordo, tá? Mas o que se fala lá é que o Fenerbahçe estaria disposto a dar mais dinheiro e mais tempo de contrato quanto a um novo vínculo com o Ener Valencia. O Fenerbahçe ele tinha oferecido 1 ano de contrato e o Inter ganhou do Fenerbahçe justamente porque ofereceu 3. E o Fenerbahçe tinha oferecido uma quantia num determinado valor, num determinado patamar, e o Inter, obviamente, não só cobriu, mas deu um pouco mais ao Ener Valencia. Por isso teria ganho a concorrência com o clube turco. Dessa informação que se traz lá da Europa é que o Fenerbahçe também teria elevado o valor e chega quase a 2 milhões de euros, inclusive, por temporada. E aí o bicho ia pegar tranquilo, né, nessa questão de diferença de valores, o Internacional de repente ter de cobrir ou recobrir, ou alguma coisa no pré-contrato que de repente tenha uma...
vamos dizer, até mesmo uma segurança para o Ener Valencia, né? Porque não vai ser uma segurança só para o Inter, né? O pré-contrato. Então, é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo aqui da semana. É um capítulo da novela? Pode ser, mas aqui no Beira-Rio hoje, até pelo fato do clima também, pela desclassificação contra o Caxias, no Campeonato Gaúcho, não consegui avançar muito a respeito deste tema de segurança, né, de valores e tudo mais. Então, por isso que eu sempre te peço, fica ligado, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque daí a gente vai, com certeza, atualizando vocês ao longo da semana, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer mais uma vez. Deixa teu like, te inscreve aí e vamos junto, porque sempre tem muita coisa pra gente conversar do Colorado. Valeu? Forte abraço. Tchau.